A história começa quando John Henry Clayton volta para sua cidade natal, Fowler, lá no interior do Wyoming, depois de muitos anos sumido. Assim que chega, ele vai direto para casa onde cresceu e, olha, não dá nem para dizer que foi uma recepção calorosa. O reencontro com o pai dele, o reverendo William Clayton, é tenso, pesado. O velho é aquele tipo de cara rígido, cheio de princípios, e logo solta uma notícia que deixa John na lona. A mãe dele faleceu. Para piorar, o reverendo não perde tempo e já começa a cobrar John, jogando na cara dele que se decepcionou muito quando o filho largou tudo, a família, a cidade, para virar pistoleiro. O velho ainda percebe que John está desarmado e, meio desconfiado, pergunta o que está rolando. A resposta vem seca: larguei essa vida. Mais tarde, John vai até o cemitério visitar o túmulo da mãe, refletindo sobre tudo o que ficou para trás. Passa um tempinho, ele e o pai seguem juntos para a cidade comprar alguns mantimentos. Chegando lá, a galera quase nem reconhece ele. Só o dono da loja, o Sr. Parsons, puxa papo e lembra bem quem John é. Ah, você é aquele que foi para a guerra. No meio das compras, o reverendo manda John até o salão buscar umas garrafas de cidra. E é aí que o clima começa a pesar. Assim que John fala que é filho do reverendo, aparece um sujeito chamado Frank Tillman, um valentão de marca maior, que começa a debochar dele por andar sem arma. Frank, todo cheio de si, se gaba de já ter matado 4 homens. Mas John nem sabe quem é esse cara, não faz a menor ideia. A treta só não cresce porque, no meio do papo, chega Dave Turner, um cara que conhece John de antigamente. Dave bota moral, afasta os encrenqueiros e ainda elogia John por ter derrubado um tal de Big Jim Westfield no passado. Mas John é direto. Não tá ali para arrumar confusão. Dá meia volta e sai andando. Logo depois, o reverendo explica que aquele tal de James McCurdy, um empresário podre de rico, tá contratando caras como Frank e até pistoleiros como Dave para tocar o terror nos fazendeiros da região. Tudo para forçar o pessoal a vender as terras que ele quer para expandir a linha de trem. O reverendo até acha que o retorno de John tem algo a ver com isso, mas John nega. Mais tarde, John aparece cortando umas árvores, limpando um pedaço de terra do terreno da família, coisa que, segundo ele, era o sonho da mãe, mas nunca teve chance de realizar. Chega à noite, o reverendo tenta puxar John para a igreja, na esperança de que ele encontre um caminho de volta para a fé e deixe de vez essa vida de violência para trás. Mas John desconversa, não dá muita bola, não. No dia seguinte, enquanto John segue lá na lida, abrindo espaço no terreno, o reverendo vai para a igreja. Depois do culto, rola uma reunião tensa entre os homens da cidade. O papo é sério. O xerife deu no pé, sumiu, e agora eles estão pensando em contratar pistoleiros para se proteger. Só que o reverendo bate o pé e diz que isso está errado, que violência não é o caminho. Ele até conta que já mandou uma mensagem para o delegado federal pedindo ajuda. Mas o pessoal perde a paciência. Dizem que ninguém nunca se importou com eles, que são pobres e largados. No meio disso tudo, quem reaparece é Mary Alice, o antigo amor de John. Ela ficou sabendo que ele tinha voltado e decidiu fazer uma visita. Só que a vida seguiu. Ela está casada há 8 anos com Tom Watson e tem um filho. Ela abre o jogo, diz que sim, esperou por John, mas, como ele nunca deu sinal de vida, acabou seguindo em frente. Enquanto isso, na cidade, Frank e sua gangue estão tramando intimidar Daniel Peterson, um fazendeiro que está resistindo em vender suas terras. E não demora muito. Daniel chega na cidade e, sem cerimônia, Frank parte para a agressão. Espanca o cara na frente de todo mundo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. John presencia a cena, chega na moral, sem levantar a voz, e pede para Frank parar, dizendo que só quer levar Peterson para casa. Frank encara ele, pergunta: "E se eu não quiser? O que você vai fazer?" E John responde na maior calma: "Nada." Curiosamente, isso basta. Frank deixa ele levar o fazendeiro embora, e até os moradores ajudam. Só que aquilo mexe com John. Naquela noite, durante o jantar, ele está visivelmente abalado. Acaba desabafando para o pai sobre tudo o que viveu na guerra, sobre como viu muitos homens bons, homens de fé, morrerem sem motivo, e que isso fez ele começar a duvidar da existência de Deus. O reverendo não engole isso fácil e joga na cara dele que ele escolheu aquele caminho.
que foi para a guerra simplesmente para matar. No dia seguinte, a tensão explode de vez. Dave, Frank e seus capangas aparecem na fazenda do Daniel Peterson. O fazendeiro até tenta se defender com uma espingarda, mas Dave, mais na lábia, tenta convencê-lo a pensar na esposa, nos filhos, que morrer não vai resolver. Daniel até dá uma fraquejada. Mas do nada, Clyde, um dos capangas do Frank, perde a linha e atira. Mata o cara na hora. Dave, que até então parecia mais na dele, não gosta nadinha disso. Sem pensar duas vezes, puxa o revólver e derruba Clyde ali mesmo, na frente de todo mundo. A galera fica paralisada. Ninguém tem coragem de falar mais nada. Depois do enterro de Peterson, os moradores cogitam juntar $200 para oferecer para o John, pedindo que ele os defenda. Mas o reverendo se antecipa e já responde por ele, batendo o martelo. Ele não vai aceitar. Ele não é mais esse homem. Enquanto isso, Dave vai conversar com McCurdy sobre o que rolou. Mas, para surpresa dele, McCurdy não tá nem aí. Na real, ele tá até satisfeito. A morte de Peterson fez com que a viúva e mais 2 famílias cedessem e vendessem as terras. Ele até elogia Frank pelo jeito agressivo de resolver as coisas, mas deixa claro que ainda quer Dave por perto. Vai que John resolve mudar de ideia e pegar em armas. Na fazenda, John segue trabalhando, mas os atritos com o pai continuam. No meio de uma discussão mais pesada, John solta que o reverendo sempre quis que fosse ele quem morresse na guerra, não o irmão William. O velho nega, diz que isso não é verdade, mas dá pra ver que tem mágoas dos dois lados. Em outro canto, Frank e a gangue tentam pressionar mais um fazendeiro, o Sr. Chadwick. Só que dessa vez, a coisa não sai como eles planejaram. Os homens da cidade montam uma emboscada e no tiroteio, um dos capangas de Frank acaba morto. Os outros conseguem fugir, incluindo Frank, que está ferido. Na fuga, Frank percebe que alguém deve ter entregado os planos deles. Sem pensar 2 vezes, pega um dos próprios homens e executa no ato, na frente de todo mundo. Enquanto isso, John vai até a casa da Mary Alice. Eles relembram os velhos tempos, aquele amor que ficou no passado. Ela conta que antes dele ir para a guerra, deu para ele um pedaço de fita vermelha do cabelo, pedindo que, se ele ainda a amasse quando voltasse, trouxesse de volta. John, com aquele olhar meio perdido, responde que ela fez bem em casar com Tom. E então, simplesmente se despede e vai embora, sem dizer mais nada. Só que, escondido, Tom, o marido dela, viu tudo. E quando chega em casa, não aguenta. Pergunta na cara de Mary Alice se ela ainda sente algo por John. Ela firme responde que ele é seu marido, que não tem arrependimentos. Mas o que ninguém sabe é que lá no fundo, bem escondidinha, John ainda guarda aquela fita vermelha até hoje. Enquanto isso, aquele empresário sem coração, o tal do McCurdy, tá uma pilha de nervos. Ele dá um baita esporro no Frank, aquele capanga sem noção, porque percebe que os barracos que ele anda causando na cidade estão deixando o povo com sangue nos olhos, prontos para reagir. E adivinha? No dia seguinte, Frank perde completamente a linha. Ele vai lá e simplesmente mata o Sr. Chadwick, sem dó nem piedade. E não demora muito, a viúva do Chadwick, com o olhar cheio de ódio, entrega as terras para o McCurdy, mas deixa bem claro que no dia em que ele cair, ela vai estar lá, só para cuspir no túmulo dele. Enquanto isso, John e o pai dele estão na cidade comprando umas coisas quando... Quem aparece? Claro, Frank e aquela quadrilha de covardes dele. Eles chegam já causando, se metem na fila, derrubam bebida no chão e, olha só que nível, derrubam no próprio pé. E o que eles fazem? Mandam o John limpar. Aí você pensa, agora o John vai sacar a arma e... Nada disso. John, que tá nessa vibe pacífica, abaixa a cabeça e limpa. Só que na hora que ele tenta sair dali, os caras armam uma emboscada e no meio da rua começam a descer o cacete nele. Pior que isso, seguram até o pai dele, que implora para alguém ajudar. Mas ninguém tem coragem. Mary Alice vê aquilo, tenta ajudar, mas o marido dela, Tom, segura ela, dizendo que ela não deve se meter. Mas ela ignora, se joga para ajudar, junto com o reverendo. Conseguem levar John,
todo arrebentado, de volta para casa. Enquanto isso, no salão, aquele pilantra do McSurty se aproveita da situação e chega no tom todo sorridente, dizendo que é melhor vender logo a terra e sumir da cidade, antes que piore. E o Tom, assustado, aceita. No dia seguinte, quem aparece na porta do John? Dave. Aquele pistoleiro que, apesar de trabalhar para os caras maus, parece ter uma certa ética. Ele chega e, de boa, fala pro John que é melhor não revidar, que aquilo só vai dar ruim. Mas John, calmo, garante que não quer encrenca. Pelo menos não ainda. Alguns dias depois, algo surpreendente acontece. John, meio no silêncio, vai à igreja. Cara, quando o reverendo, o pai dele, vê aquilo, quase não se aguenta de emoção. Rola até lágrima. E depois do culto, Mary Alice vai até John, toda contente, dá aquele sorriso. Mas quem chega? Tom, claro, já vem empurrando John, cheio de ciúmes, querendo que ele diga na cara dura se ainda ama a Mary Alice. E John só fica quieto, não fala nada, sai andando. Nessa hora, o Tom percebe que estava viajando, que John não estava tentando nada. Resultado, ele desiste de vender as terras. Quando Tom chega para dizer que desistiu do negócio, McSurty, com aquele olhar de vilão de filme velho, manda aquele clássico: "Você vai se arrepender." Clima pesou de novo. Mais tarde, John tá sozinho na igreja, de joelhos, rezando. O pai dele chega e senta do lado. É aí que John abre o coração de vez. Ele conta que depois da guerra ficou vagando de cidade em cidade, meio perdido na vida, até parar num lugar chamado Norton, lá no Kansas. Lá, 2 caras começaram a provocar ele no bar, e no meio da confusão, John reagiu, matou os 2. Só que uma bala perdida atravessou a janela e acertou uma criança. Uma criança que tinha mais ou menos a idade que o irmão dele tinha quando morreu. Cara, aí John desaba. A culpa que ele carrega é um peso absurdo. E como se não bastasse, McSurty e seus capangas aparecem na casa da Mary Alice, batendo na porta e soltando aquela ameaça clássica de bandido. Vocês têm 32 horas para sumir daqui, senão, já sabem, né? Desesperada, ela corre até John, pedindo ajuda. E sabe o que ele faz? Manda ela aceitar o acordo e ir embora, porque é a única forma de proteger o Tom e o filho. Dá para sentir o quanto ele está travando uma guerra interna. Mas o reverendo, que não é bobo nem nada, tenta resolver na base da conversa. Vai até McSurty, implora para que ele deixe a família em paz. E o McSurty, nem pisca, frio, manda ele ir embora. Só que na saída, quem aparece? Frank e sua gangue, que cercam o reverendo no beco e esfaqueiam ele. Covardia pura. Sorte que alguns moradores encontram o reverendo a tempo e correm com ele para o médico. E adivinha? Quando o McSurty descobre o que o Frank fez, até ele, que é o vilão, fica puto, porque ninguém mandou ele fazer isso. No amanhecer seguinte, John está sentado do lado da cama do pai, que acorda do coma. E a primeira coisa que ele faz? Suplica para o filho não ir atrás de vingança. Mas dessa vez, John não escuta. Ele responde com aquele tom firme: "Isso não vai acabar, a não ser que alguém acabe com isso. E esse alguém é ele." John levanta, vai até o lugar onde tinha escondido sua velha arma, tira o pó, mas não para por aí. Passa na loja do Sr. Parsons, que sem pensar 2 vezes, entrega para ele um baita de um revólver raro, um LeMat. Esse trem tem 9 balas, e para melhorar, um cano de escopeta embutido, pesado, bruto, coisa de quem não tá para brincadeira. A cidade inteira para assistir. John, com aquela cara de quem não tem mais nada a perder, marcha direto para o salão onde McSurty e sua gangue estão. Chega lá, abre a porta, olha nos olhos do primeiro e solta: "Cadê o Little Ned?" O cara nem entende e, puf, já vai pro chão, morto. Na sequência, John avisa: "Quem não quiser morrer, sai agora." E olha, teve gente que não pensou 2 vezes, largou a arma e vazou. O resto virou história. John limpa o salão, um por um, como se fosse coisa fácil. Só sobra o Frank, que tenta fugir pro andar de cima. Mas adivinha? Não deu nem tempo de pensar. Headshot, no chão. Quando John sai do salão, quem tá lá esperando? Dave, aquele dilema clássico de Velho Oeste. Os 2 se encaram. Dave fala: "Cara, não posso deixar você ir, é meu trabalho."
John responde na lata. Sai dessa, Dave. Vai embora. Mas Dave não pode. Não daquele jeito. Aí John dá uma olhada pro revólver LeMat, pesado, e manda. Esse troço aqui tá me atrapalhando. Deixa eu ir lá dentro pegar meu coat. E Dave, num ato de honra, aceita. Só que John não volta pra porta. Sobe direto pro segundo andar, onde McSurtry tá escondido, tremendo que nem vara verde. E quando McSurtry tenta reagir, bum, John mete bala. O corpo do cara atravessa a janela e despenca na rua, na frente de todo mundo. Sabe o que é doido? Na mesma hora, Dave percebe que agora tá livre. Não precisa mais seguir aquele trabalho sujo. Abaixa a arma e deixa John ir embora. Ele entende e respeita. Mas John sabe que agora não tem mais volta. Logo logo vai ter gente vindo atrás. Caçadores de recompensa, pistoleiros. Aquele tipo de gente que sempre aparece nessas histórias. Então ele faz o que tem que fazer. Se despede do pai, que implora para ele ficar, e parte. Monta no cavalo e vai, em direção ao horizonte. E sabe como essa história termina? 1 ano depois, Mary Alice falece. E curiosamente, no túmulo dela, aparece amarrada, uma fita vermelha, desbotada, aquela mesma que ela tinha dado para o John anos atrás, antes dele ir para a guerra. O reverendo também acaba falecendo depois. E John nunca mais voltou.